Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão pública regulatória da reunião de diretoria número 1182 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada hoje, dia 15 de maio de 2026. Estão presentes a diretora Simone Araújo, o diretor Daniel Maia, o diretor Fernando Moura e eu, diretor-geral Arturo Watt. Ausente justificadamente o diretor Pietro Mendes. Também estão conosco o procurador-geral Daniel Ribeiro, a ouvidora interina Úrsula Barcelos, a superintendente adjunta de Governança e Estratégia, Naira Nunes, além das equipes da SGE, SCI e STI, que dão suporte à realização da reunião. Começamos pelo item 1 da pauta, processo 48.610, 214, 137 de 2025, proposta da SDP, de Superintendência de Desenvolvimento e Produção. A relatora Simone Araújo tem a palavra. Bom dia a todas e todos, bom dia aos meus colegas de colegiado, bom dia às equipes que nos apoiam na reunião de hoje e a todos que nos acompanham no Teams. Trata-se de proposta visando a deliberação sobre a aprovação do relatório de impacto regulatório AIR relativa à ação regulatória de número 1.18 da Agenda Regulatória da ANP no biênio 25-26, bem como sobre a realização de consulta e audiência pública para a participação social e obtenção de subsídios acerca da minuta de resolução, que altera as periodicidades de apresentação de garantias e termos que assegurem os recursos financeiros para descomissionamento de instalações de produção em campos de petróleo e gás natural, estabelecidas na resolução ANP de número 854 de setembro de 2021. A fim de dar fluidez e maior compreensão da matéria, eu solicito que o servidor Marcelo Menezes, da Superintendência de Desenvolvimento e Produção, faça uma breve apresentação a este colegiado, considerando todo o conteúdo técnico da proposta, e já antecipo que adotarei todo o conteúdo da apresentação que será realizada pelo servidor Marcelo Menezes como parte dos fundamentos para o meu voto. Marcelo, por favor, a palavra está com você e sobe a apresentação para que todos vejam. Muito obrigada. Bom dia, diretora Simone. Posso compartilhar minha tela com a apresentação? Sim, por favor, Marcelo. Pois bem, sou Marcelo Menezes, coordenador-geral de Gestão Econômica e Descomissionamento da SDP. Eu vou trazer aqui o acompanhamento da ação regulatória 1.18, que trata da alteração da periodicidade de apresentação de garantias de descomissionamento. Pois bem, essa apresentação vai ser bem breve, então vou trazer 3 pontos principais: o histórico da Resolução 854, quais foram as premissas e alternativas trazidas no AIR, e, por fim, o escopo dessa minuta, o que a gente está trazendo de inovação. Bom, iniciando aqui, então, com o histórico, é importante relembrar que a Resolução 854 foi publicada em 2021. Inicialmente, a gente tinha ali um período de transição em que apenas garantias de cessão eram obrigatórias, e o primeiro ciclo de apresentação de garantias ocorreu, então, em 2023, onde todos os campos com mais de 180 dias em produção passaram a ter por obrigatoriedade a apresentação de garantias financeiras de descomissionamento. Esse é considerado, então, o primeiro ciclo de apresentação de garantias. Então, logo esse ciclo foi finalizado, então, a SDP passou a fazer encontros, workshops com a BPIP, IBP e empresas petrolíferas separadamente, onde essas empresas passaram a trazer para a gente a preocupação do elevado custo administrativo que estavam tendo com o processo de apresentação de garantias. Então, em 2025, inserimos na Agenda Regulatória 25-26 a questão da análise da alteração da periodicidade de garantias. E é isso que estamos trazendo agora, que em 2026 concluímos o relatório de impacto regulatório e vamos trazer para a deliberação de vocês. Importante aqui a gente também esclarecer que nesse período entre 23 e 25,
nesses 3 primeiros ciclos, a SDP já recebeu mais de 700 garantias de descomissionamento, num total de 330 bilhões em valores analisados. Então, esse processo já é um processo consolidado dentro da SDP, o que permitiu que a gente fizesse com maior clareza a proposta de alteração. Pois bem, o AIR, então, vem com esse problema regulatório muito claro. O fato de as empresas terem que apresentar anualmente garantias de descomissionamento, a atualização desses valores, acarreta e está gerando custos administrativos para as empresas. E ao longo desse relatório também foi verificado que a ANP também tem custos administrativos aqui. 700 garantias apresentadas em 3 ciclos, dá em torno de 230 garantias, e a grande parte do tempo da equipe da SDP alocada para a análise de garantias de descomissionamento está sendo, então, consumido com a análise desses instrumentos de garantia. Então, se por um lado aqui a gente tem nessa balança a constatação de que tem um alto custo administrativo, tanto para a ANP quanto para os agentes regulados, por outro lado, a gente tinha premissas claras aqui que não poderiam ser mudadas nesse AIR. E a primeira é que esse sistema de garantias que foi construído em 2021 não poderia, de forma alguma, ser prejudicado, alterado. Ou seja, as garantias não poderiam ser garantias que passam a ter valores desatualizados. Outro ponto também que foi crítico e sensível para a gente não poderia expor a sociedade a riscos novos com essa alteração de periodicidade. Então, diante desses 2 pontos aqui trazidos, necessidade de redução de custos administrativos, mas manutenção do sistema que temos hoje, a SDP, então, verificou a possibilidade de 3 alternativas. A primeira seria a manutenção das garantias no status quo, ou seja, a apresentação anual. A segunda possibilidade seria, então, a apresentação bienal. Isso quer dizer, um ano a gente apresenta, um ano as empresas apresentam, o outro ano fica sem apresentar. E, por fim, a terceira alternativa, que é a trienal, consiste em um ano apresenta, nos próximos 2 não apresenta, e no 4º ano volta a apresentar. Então, para compreender o impacto dessas mudanças no valor das garantias a serem pagas pelas concessionárias, fizemos aqui um cálculo hipotético, considerando, então, a apresentação de garantias no período de 26 a 53, num campo que deveria ter aqui um custo de descomissionamento de 1 milhão. E o que esse cálculo aqui trouxe visualmente aqui para a gente, muito fácil de entender, é que o valor acumulado das garantias financeiras para um determinado ano aumenta com o aumento do período da periodicidade. Ou seja, se considerarmos aqui 2041, o valor a ser acumulado até 2041 na modalidade trienal é superior ao valor que deveria ser acumulado na modalidade anual. Mas, retorno, o valor final a ser integralizado em qualquer uma dessas possibilidades vai ser o valor máximo do descomissionamento, que no caso aqui é 1 milhão. Ou seja, verificamos então que tem uma antecipação dos valores pagos pelas concessionárias nos casos de aumento da periodicidade. E isso decorre exatamente do fato de que a integralização final do valor 1 milhão acontece mais cedo, quanto maior for a periodicidade de entregas de garantias. Então, diante desse fato aqui, fizemos a análise do AIR, por meio de uma análise multicritérios, e a opção considerada preferível foi a opção trienal. Apesar de ser aquela que acarreta em uma antecipação maior de valores apresentados pelas concessionárias, é aquela opção que acarreta a maior redução de custos administrativos. Pensando aqui simplesmente no número de contatos, apresentações que essas empresas têm que fazer para a ANP nesse período aqui de 2026 a 53, que foi o cálculo, a opção trienal gera uma redução de custos administrativos na ordem de 65% para as empresas e para a ANP. E esse foi o grande, então, motivo de ser considerada a opção favorável. Então, a minuta de alteração do 854, que integra esse processo administrativo a ser deliberado, traz toda a incorporação dos dispositivos necessários para alterar
a periodicidade de anual para trienal, também faz a adaptação da fórmula do modelo de aporte progressivo para permitir que essa integralização aconteça de forma antecipada, ou seja, se no modelo anual R$ 1 milhão era integralizado 2 anos antes do término do contrato, no modelo trienal são 4 anos antes. Então, teve que ser feita uma pequena alteração na fórmula do modelo do MAP. Outro ponto muito importante para a SDP, essa minuta traz a padronização dos prazos de início de vigência e término de vigência das garantias a serem apresentadas. Isso vai trazer um enorme ganho administrativo para a SDP, pois no caso de processos de execução de garantias, todas vão ter que ter o mesmo prazo e poderão ser abertas de forma concomitante. E, por fim, a SDP entende que os fundos de descomissionamento deve ser a modalidade preferível, pois era aquela que gera maior efetividade para o sistema de garantias. Então, a gente trouxe aqui uma forma de incentivar que as empresas formalizem e constituam fundos de descomissionamento, que é exclusivamente para o caso de fundos de descomissionamento, o modelo poderá continuar sendo por meio de aportes anuais. Isso vai reduzir o custo que as empresas têm anualmente em inserir valores nesse fundo. Essa é, então, a totalidade das alterações que propomos, então, nesse AIR. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu acho que podemos tirar aqui a apresentação. Obrigada pela clara apresentação que você fez aqui. Importa mencionar, particularmente para os diretores que estiveram comigo no ano passado construindo a agenda regulatória, que essa ação regulatória decorreu de um amplo debate feito na diretoria colegiada desde o início, desde o primeiro trimestre, chegando até o mês de maio do ano passado, quando publicamos a agenda regulatória, e chegamos à conclusão que havia necessidade de revisar esse prazo de apresentação das garantias para descomissionamento, haja vista a própria prática já obtida pela área técnica e um feedback importante com críticas e sugestões feitas pelo mercado regulado, o que fez com que nós já considerássemos que seria importante dividir a ação regulatória como estava originalmente proposta, que é a ação complementar, e especificamente a Resolução 854, que é a ação que dá conta do tema da subrogação das garantias de comissionamento. Isso foi um tema que ficou pendente em 2021, eu fui relatora da Resolução 854, mas entendemos que, além da questão da complementação da 854 em termos de subrogação, seria conveniente revisitarmos os tempos e movimentos necessários à apresentação das garantias de descomissionamento. Complementando com alguns dados e reiterando que considero entre os meus fundamentos a apresentação feita pelo Marcelo, informo que, após apresentar a minuta de resolução a SGE para que fizesse ali todas as manifestações relativas à legística, a SDP recebeu o parecer próprio de número 8 de 2026 da SGE, com um conjunto de contribuições essas que foram consolidadas por meio do parecer de número 1 de 2026 da SDP, e os aprimoramentos recomendados pela SGE foram implementados na minuta de resolução. Em seguida, a Procuradoria Federal, junto à ANP, se manifestou por meio de parecer de número 71, 2026, PFNP-PGF-AGU, aprovado por despacho de número 711, 2026, PFNP-PGF-AGU, recomendando que a área técnica considerasse as seguintes complementações: a indicação de que havia ausência de manifestação da diretoria colegiada sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos nos artigos 6º, parágrafo 3º da lei de número 13.848 de 2019,
a razão pela qual não haveria consulta pública no relatório de AIR, conforme os termos do artigo 25, parágrafo 3º da portaria de número, ANP de número 265/2020, e a necessidade de esclarecimentos adicionais e justificativas acerca da definição de ciclo trienal diferenciado e também a necessidade de identificação de quais características específicas dos contratos ou dos campos justificariam tal diferenciação. Em adição, a Procuradoria registrou que, sendo realizadas tais complementações, não haveria obcisar a recomendação da Superintendência de Desenvolvimento e Produção à diretoria colegiada para encaminhamento da proposta para deliberação acerca da realização de consulta e audiência pública da minuta que ora apresenta aos colegas diretores. Tais apontamentos foram endereçados pela SDP no parecer de número 3, 2026, SDP, que registrou: primeiro ponto, a exclusão do dispositivo denominado ciclos trienais segmentados diferenciados. 2, o entendimento sobre a prescindibilidade de consulta prévia específica do relatório de AIR, considerando o estágio de maturidade da ação regulatória e a realização de consulta pública da minuta, seguida de audiência pública. Assim, a SDP formulou nova minuta de resolução, a qual submeto à deliberação do colegiado, haja vista que acompanho o posicionamento da área técnica. Isso tudo colocado, e diante do exposto, eu quero primeiro parabenizar e cumprimentar a SDP pelo excepcional trabalho que foi feito na avaliação quantitativa realizada pelos técnicos. Inclusive, demonstrando de maneira inequívoca que não se tratava exclusivamente de uma ampliação de prazo com fins de reduzir custos administrativos para ambos, regulado e regulador. E estudou de maneira inequívoca as consequências da ampliação deste prazo, trazendo insumos mais precisos para avaliação desse colegiado em sua tomada de decisão. Igualmente, a SDP tem primado pela escuta ativa do setor regulado, tendo eu, junto com eles, participado de diversos workshops e outros debates importantes para tratar desta ação regulatória, como também da ação regulatória que dá conta da subrogação da garantia de descomissionamento. Dessa forma, considerando as justificativas técnicas constantes do relatório de análise de impacto regulatório, da nota técnica número 14/2026 da SDP, as contribuições legísticas avaliadas pela SGE em parecer próprio de número 8/2026 e apreciadas pela SDP no parecer 1/2026, bem como as recomendações constantes do parecer de número 71/2026 PFNP-PGF-AGU e os esclarecimentos e ajustes promovidos a partir do parecer de número 3/2026, também da SDP, acompanha a recomendação contida no despacho de proposta para deliberação de diretoria de número 15/2026 da SDP, área técnica responsável pela instrução deste processo, razões pelas quais voto por aprovar o relatório de análise de impacto regulatório, manifestando-se essa diretoria colegiada pela adequação da proposta regulatória aos objetivos pretendidos e a conveniência de dar continuidade ao procedimento administrativo nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 13.848/2019 e item 2, aprovar a realização de consulta pública pelo prazo de 45 dias, seguida de audiência pública para participação social e obtenção do subsídio sob a minuta de resolução que ora submeta ao escrutínio dos diretores, que altere a periodicidade de aprovação de garantias financeiras e o termo que assegurem os recursos financeiros para o descomissionamento de instalações de produção em campos de petróleo e gás natural, nos termos estabelecidos na Resolução NP 854/2021. É como voto, colegas diretores. Obrigada. Obrigado, diretora Simone. Eu passo a palavra ao diretor Fernando Moura. Bom, obrigado,
Diretor-geral, inicialmente eu cumprimento aqui a todos os membros da diretoria colegiada, diretora Simone, diretor Daniel, e ao diretor-geral, ao nosso procurador também, a todas as equipes que nos acompanham aqui, a audiência, e também acompanha essa reunião de diretoria de forma remota. Eu acompanho o que trouxe o voto trazido pela diretora Simone nos seus fundamentos. Lembro que esse é um tema de bastante complexidade, né, que se iniciou de fato ali em 2021 por força do dispositivo da determinação do 854 para que as empresas apresentassem as garantias. Eu tive a oportunidade de ser o relator dessa matéria. Eu lembro que foi fruto realmente de muita discussão e muita escuta, muita proposição, tanto de nossa parte quanto do mercado, para se chegar a bom termo, né? Naquela altura a gente falava do modelo de minuta de seguro garantido, né? E fruto dessa discussão, e aí ouvindo atentamente aqui o relato da diretora Simone e corroborada objetivamente, muito bem feita pelo Marcelo, a quem agradeço, e aí a época ainda da SDP vinculada à diretoria 3, né? Quando esses processos que eles vão e voltam e a gente vai rememorando algumas conversas. E naquela ocasião eu falava com a gestão da SDP, né, com Mariana, com Maíra, com Bruno, enfim. E a gente falava justamente isso, né, o quão assoberbada e sobrecarregada ficava a área técnica todo mês de julho ou junho, agora se não me falha a memória, que era o prazo de apresentação dessas garantias, né? Tinha que parar todo mundo, fazer força-tarefa e fazer etc, etc. E eu lembro que uma das provocações que fiz à época, e acho que vale para todas as orgs como reflexão, é assim, cara, mas por que, uma pergunta que eu fiz, né? Que era uma dúvida mesmo, mas por que a gente pede isso anualmente? E a resposta foi, diretor Fernando, porque a RAMP prevê. Sim, quem fez a RAMP? Né? Quem fez a RAMP fomos nós, né? Quem fez a RAMP foi a área técnica, e quem aprovou a RAMP foi a diretoria colegiada. Então, o esforço de rever a RAMP visando ter ganhos administrativos, ele é um esforço super válido, na minha opinião. E eu vejo várias oportunidades de fazer isso, não só na SDP, né? E já conversei com vários outros gestores sobre isso, assim, sobre encaminhar revisões de resoluções que visem, né, trazer mais do que benefícios objetivos ao mercado, né? Óbvio que essa é a primeira grande objetivo que a gente deve perseguir, mas trazer sim, né, esse ganho de eficiência e esse ganho administrativo, de esforço, de hora para a área. Então, eu vejo neste processo isso bem sedimentado, foi bem internalizado. Lembrando que o tema das garantias financeiras é um tema mais abrangente, de nada tem a ver com esse processo, mas só pegando o gancho, a gente ainda segue numa discussão bastante intensa sobre a aprovação do modelo, né? Fruto a várias mudanças de circulares da SUSEP, fruto a leis que foram aprovadas nesse caminho. Eu tenho acompanhado isso com a SDP, acho que muito dentro em breve isso vai vir ao colegiado, né? Esse é um tema que nós devemos ainda perseguir, né? E junto à Procuradoria também, acho que a Procuradoria tem interagido, né, de forma bastante intensa, mas só pegando este gancho e de novo, né, ouvindo a diretora Simone falar e lembrando das motivações e do quanto isso pode ser útil, né? Dá trabalho, obviamente, mas tudo dá trabalho, né? E esse é parte do nosso trabalho e acho que o benefício, tanto para o mercado quanto para a ANP, vai se restar claro ao final dos processos. É nisso que eu honestamente acredito, né? Congratulando aqui a área, todo mundo que participou, a diretora Simone, pelo relatório e voto, acompanhando mais uma vez. Obrigado. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra ao diretor Daniel Maia. Obrigado, doutor-geral. Eu também acompanho a proposta da diretora Simone, agradecendo a apresentação do Marcelo, parabenizando o trabalho da SDP, endossando as palavras da própria diretora Simone e do Fernando. Importante sobre vários aspectos, a diretora Simone destacou algo importante, para além dos benefícios
de redução de custos, que são gigantes, né, para a SDP, uma unidade fundamental para a nossa atividade de regulação. Isso foi feito com uma excelente qualidade, mostrando diversos outros benefícios. Vamos então à próxima fase, já com uma certa ansiedade de concluirmos esse processo. Obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Passo a proferir no voto. Acompanho igualmente a diretora relatora. Parabenizo a área técnica e todos que se envolveram no esforço de modernização das nossas regras no que toca às garantias. Com isso, aprovado por unanimidade, nos termos da proposta da diretora relatora. Passamos, então, com uma alteração de ordem aí, solicitação da diretoria, passamos ao item 5 da pauta. O processo 48.610.227.599 de 2025, da Superintendência de Exploração, CEP, diretora relatora Simone Araújo, tem a palavra. Obrigado, diretor Arthur. Uma vez mais agradeço os bons préstimos no sentido de anteciparmos aí esse processo que ora relato. Igualmente agradeço aí a colaboração dos demais colegas. Trata-se de processo encaminhado pela Superintendência de Exploração, a CEP, aqui nesse processo, que submete à apreciação da diretoria colegiada o pedido formulado pela Prio Forte S.A. de prorrogação do primeiro período exploratório dos contratos de concessão referentes aos blocos FZAM 254 e FZAM 539, localizados na bacia da Foz do Amazonas, originalmente oriundos da 11ª rodada de licitações. Conforme consignado em despacho da CEP e no parecer técnico da mesma área técnica, o pleito foi apresentado sob alegação de equalização de prazos exploratórios, com base no conceito de evolução regulatória, de modo que o prazo para execução do Programa Exploratório Mínimo, aqui PEM, do primeiro período exploratório, seja estendido para 7 anos, em conformidade com os prazos aplicados para blocos localizados em ambientes semelhantes ofertados no 5º ciclo da oferta permanente de concessão, preservadas todas as demais obrigações contratuais. A área técnica informa que o primeiro período exploratório teve seu término previsto em janeiro do corrente ano, e o segundo período exploratório deverá ser concluído em janeiro de 2029, encontrando-se os contratos atualmente suspensos no âmbito do primeiro período exploratório, aguardando a deliberação sobre o pedido de prorrogação em tela. No mérito, a área técnica avaliou ser cabível e razoável a extensão do prazo do primeiro período exploratório como medida de adequação ao entendimento regulatório atualmente adotado pela ANP quanto ao prazo mínimo necessário à execução de atividades exploratórias em ambiente marítimo, notadamente em águas rasas. Entre outros fundamentos, a área técnica explicitou que os blocos em referência estão inseridos no contexto de elevada sensibilidade ambiental e de muitas incertezas quanto ao seu licenciamento, por se localizar em águas consideradas rasas na margem equatorial brasileira. A área técnica destacou que, no âmbito do 5º ciclo da oferta permanente de concessão, aqui denominado OPC, realizada em 2025, conforme diretrizes do IBAMA, não houve a inclusão de blocos situados em águas rasas na bacia da Foz do Amazonas, tendo sido ofertado exclusivamente blocos exploratórios localizados em águas profundas. A área técnica consignou que a prorrogação pretendida se mostra alinhada ao interesse público, na medida em que propicia condições contratuais para a continuidade das atividades exploratórias e a geração de dados geológicos relevantes em área de elevado potencial, porém ainda carente de maior número de informações técnicas, perfuração de poços e descobertas comerciais. Ressaltou a área técnica ainda que a atividade exploratória na região poderá contribuir para a abertura de uma nova fronteira, abertura e consolidação de uma nova fronteira exploratória,
contribuirá, ademais, com a incorporação de reservas e o desenvolvimento da indústria, observadas as condições ambientais aplicáveis. Por fim, registrou a existência de precedentes administrativos no âmbito da ANP que admitem a adequação de prazos exploratórios de contratos mais antigos aos modelos contratuais mais recentes, destacando a esse respeito as resoluções de diretoria de número 910 de 2010, 170 de 2010, 743 de 2009 e 1087 de 2016. Procuradoria Federal junto à ANP, por meio de parecer de número 38, 2026, PFNP-PGF-AGU, provado pelo despacho de número 517, 2026, PFNP-PGF-AGU, informou não vislumbrar óbices jurídicos para a prorrogação do primeiro período exploratório dos contratos mencionados pelo prazo de 2 anos, mantendo-se o prazo contratualmente previsto para o segundo período exploratório. E recomendou que, uma vez acolhida a prorrogação, sejam observados os princípios da isonomia e da publicidade, oportunizando tratamento similar a concessionários em situação equivalente. Nesse condão, a área técnica propôs à diretoria colegiada. Item 1. Prorrogar o primeiro período exploratório dos contratos de concessão pelo prazo de 2 anos, mantendo o prazo estabelecido contratualmente para o segundo período exploratório. 2. Permitir a alteração de prazo similar para contratos de concessão de rodadas anteriores à 14ª rodada de licitações que estejam na mesma situação, águas rasas de bacias de alta sensibilidade ambiental, desde que solicitado. É este o relatório. Passo, então, a proferir meu voto. Feito este relatório, passo a proferir meu voto, destacando que a área técnica e a Procuradoria convergem no sentido de admitir a extensão do prazo do primeiro período exploratório dos contratos em referência. No caso, a empresa interessada identificou exigências ambientais específicas do IBAMA, que, segundo a avaliação da área técnica, efetivamente impacta o cronograma de execução do programa exploratório mínimo. A área técnica avalia que o prazo de 5 anos originalmente previsto no primeiro período exploratório mostrou-se, no caso em tela, insuficiente para cumprimento do programa exploratório mínimo em áreas marítimas de maior complexidade, destacando que o prazo de 7 anos vem sendo adotado pela ANP desde a 14ª rodada de licitações como parâmetro necessário à execução das atividades exploratórias. Assim, a extensão do prazo do primeiro período exploratório visa assegurar condições contratuais para a execução do PEM, preservadas as demais obrigações contratuais. A Procuradoria Federal, junto à ANP, reconheceu a possibilidade jurídica da prorrogação do primeiro período exploratório, mantendo originalmente previsto o segundo período exploratório. Em parecer próprio de número 38 de 2026, a Procuradoria Federal ressaltou a possibilidade de mutabilidade dos contratos, por razões de interesse público demonstradas no caso concreto, e pela necessidade de adaptação dos ajustes contratuais à realidade hoje existente. Quanto ao tratamento de eventuais solicitações semelhantes, concordo com a proposta da CEP, no sentido de admitir a apresentação de pedidos de alteração de prazos contratuais anteriores à 14ª rodada de licitação que se encontrem na mesma situação. Ressalvo, entretanto, que o eventual pleito deve considerar as peculiaridades da área exploratória e a compatibilidade entre o prazo estabelecido pela ANP para o primeiro período exploratório e o prazo necessário para permitir a realização das atividades previstas no PEM. Nesse sentido, considero prudente não vincular o tratamento de situações semelhantes a ambiente específico, conforme proposto originalmente pela CEP, igualmente a determinada bacia ou a características ambientais específicas. Dessa forma, eu acompanho parcialmente a proposta da CEP e especificamente não incluindo o item 2, conforme proposta original da área técnica. Tudo isso exposto com base no que consta no processo que ora relato, no despacho de proposta para deliberação da diretoria, que acompanhei parcialmente, no parecer técnico de número 539/2025 da CEP, no parecer
38/2026 PFNP-PGF-AGU e no despacho de número 517/2026 PFNP-PGF-AGU, voto por prorrogar o primeiro período exploratório dos contratos de concessão de número 48.610 005487-2013-98 FZM 254R11 e 48.610-005489/2013-87 FZAM 539R11 pelo prazo de 2 anos, mantendo o prazo estabelecido contratualmente para o segundo período exploratório. É assim que eu voto, colegas diretores. Obrigada. Obrigado, diretora Simone. Eu passo a palavra aí ao diretor Fernando Moura. Obrigado, diretor-geral. Acompanho o voto da diretora Simone. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra ao diretor Daniel Maia. E também voto em linha com a proposta da diretora Simone. Obrigado, diretor Daniel. Eu também acompanho. A proposta fica aprovada nos termos do voto da diretora relatora. Tá mudo, DG? Opa, desculpa. Passamos, então, ao processo 3 da pauta, processo 48.610.214.127 de 2024, proposta da Superintendência de Distribuição e Logística, SDL, diretor-relator Daniel Maia. Obrigado, diretor-geral. Eu, bem do andamento aqui dos trabalhos, eu já gostaria de passar a palavra aqui para o Diogo Valério, superintendente da SDC, para fazer uma apresentação para a diretoria, que já adotarei como meu próprio relatório aqui, acelerando nossa atuação. Diogo, por favor. Bom dia, meu nome é Diogo Valério, superintendente de distribuição e logística. Agradeço à diretoria colegiada essa oportunidade de mostrar aqui o novo marco, a proposta de novo marco regulatório de etanol anidro. Então, a resolução que trata do assunto é a resolução antiga 67 de 2011, agora a resolução 946 de 2023. Essa resolução ela foi construída num contexto de crise de oferta e com o aumento da demanda dos veículos flex fuel. Ela visava garantir estoques na entre-safra, ela visava garantir o abastecimento por meio da garantia de estoques na entre-safra e previsibilidade da demanda. Atualmente, nós temos uma mudança de cenário, com mudanças dos padrões de oferta e demanda. A conjuntura da crise que ocorreu em 2010, 2011, ela nunca mais se repetiu. Nós temos um cenário de aumento da produção de etanol de milho. A produção na entre-safra, principalmente, praticamente dobrou desde 2018. E nós temos uma previsibilidade de demanda maior, dada a mistura obrigatória e o RenovaBio. Aqui a gente mostra um pouco da ascensão do etanol de milho, que garante o abastecimento, de certa forma, na entre-safra. O etanol de milho, a produção saltou de 390 mil em 2019 para 5.864 em 2023, 14 vezes mais. Durante a produção da entre-safra, ele já representa 72%. E aqui no gráfico, no canto à direita, a gente vê que no momento da entre-safra, 2017, 18, um pouco em 20, tinha uma importação de etanol anidro para suprir essa demanda, e isso foi gradualmente substituído pela nossa produção própria de etanol anidro com esse etanol de milho. Os principais problemas que a gente encontra na antiga 67, atual 946, é que é uma das resoluções mais antigas e rígidas sobre a gestão da SDL. As regras são de difícil entendimento pelo mercado, pela sociedade e pela própria ANP. A operacionalização dela é muito trabalhosa por parte tanto da agência quanto do mercado, e as regras podem levar a um risco de desabastecimento dependendo dos agentes que forem bloqueados no regime de compra direta. Ela tem um flagrante tratamento não isonômico, que as obrigações para os produtores
são menores do que as obrigações para os distribuidores, embora elas sejam altas para ambos os casos. Alto custo regulatório para os agentes regulados e recorrentes judicializações. Nas opções regulatórias, nós trouxemos três alternativas. Avaliamos manter o status quo, manter a resolução atual, realizar um novo marco regulatório ou revogar totalmente a resolução 67, considerando que o mercado já estava maduro o suficiente, não precisava de uma regra para a contratação e comercialização entre o produtor e o distribuidor. Esse AIR a gente fez com grande participação social, a gente encaminhou perguntas para os agentes para entender como eles viam essa resolução e esse mercado em si. Nós recebemos 53 respostas de distintos agentes regulados, sendo que as principais respostas foram que praticamente 87% dos agentes consideraram a norma desatualizada, 85% apontam custos desnecessários, 83% acreditam que a gente consegue ter uma norma com uma flexibilização mais segura e 53% rejeitaram a revogação total da norma. Isso era o cenário que a nossa equipe inicialmente achava que seria o melhor cenário da revogação com a norma, e durante a construção do AIR a gente identificou que é importante a manutenção da norma, mas com uma flexibilidade maior e com algumas correções. A metodologia adotada foi a de análise multicritério, e aí a opção escolhida foi a opção B, que é essa melhoria da norma. A opção A, que era manter o status atual, ficou em segundo lugar, e a opção C, que era a revogação total, ficou em terceiro lugar. Então, a conclusão, opção B, novo marco regulatório, obteve o maior peso final. Aqui a gente fez um esquema para mostrar, assim, não vou passar aqui, eu sei que o tempo é curto, mas para mostrar a complexidade dessa norma. Assim, era uma norma muito complexa, que gera dúvida no mercado até hoje, desde 2011, tem 15 anos em vigor. E basicamente como fica? Assim, fica uma regra mais simples, mantendo os principais aspectos que o mercado considera importante, que a ANP considera importante, principalmente ali a manutenção da contratação dos 90%. Então, o que a gente está trazendo, está propondo nesse novo marco regulatório? Expressiva simplificação do texto e da operacionalização, tratamento isonômico em todas as dimensões da resolução, diminuição do custo regulatório para os agentes e para a nossa equipe, para a ANP, experiência positiva do modelo do biodiesel. A gente trouxe assim, a operacionalização do biodiesel, que é muito mais simples, a gente fez um paralelo e está propondo nessa nova norma, e maior compatibilidade com a nova matriz de matérias-primas do etanol. Então, assim, o primeiro ponto é fim da necessidade do estoque regulatório. A norma atual ela traz a necessidade de um estoque na entre-safra, em janeiro e março. A gente está propondo o fim disso, graças a essa garantia de abastecimento, principalmente dada pelo etanol de milho. Mudança na regra de contratação com maior flexibilidade. Antes, todas as datas eram muito amarradas, isso trazia muito problema para os agentes e para a ANP. Resolução menos punitiva e mais dinâmica, compatibilidade com outras resoluções mais recentes, como o RenovaBio, com contratos de longo prazo, manutenção do percentual de contratação anual em 90% e uma grande desburocratização. Desculpa. Então, basicamente é isso. Diretoria colegiada, agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Diogo. Diretores, eu falei, já adoto toda essa explanação com o meu próprio relatório, faço aqui um adicional. A diretora Simone fez uma contribuição a essa proposta, caso o cronograma da ação caminhe como previsto, eventual nova resolução teria impactos a partir da safra do etanol de 2027 e 2028. Isso é o que está previsto lá nos artigos 17 e 18 da minuta de resolução.
Porém, a minuta de resolução também prevê a revogação da Resolução 946. Então, a diretora Simone percebeu que para a safra 2026-2027, há que haver uma regra de transição. Eu concordo com essa identificação dessa lacuna, e entendo que isso deve ser encaminhado, portanto, no retorno do processo após essa etapa de consulta e audiência pública, sendo, portanto, trazido essa regra de transição por parte da SDC. Bom, dito isso, acompanhando os pareceres constantes dos autos, o meu voto é por aprovar o relatório de AIR, autorizando o prosseguimento do processo, para atualização desse marco e aprovar também a realização de consulta pública pelo prazo de 45 dias, seguido de audiência pública acerca da minuta de resolução, que consta do SEI 5950132. É como voto. Obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Eu passo a palavra ao diretor Fernando Moura. Bom, obrigado, diretor-geral. Cumprimento aqui o superintendente Diogo não somente pela apresentação, mas pela condução, pela forma que vem conduzindo esse processo. Acho que os ganhos estão claros, né? Necessidade de revisão de RAMP complexa, difícil até de difícil compreensão na minha avaliação, né? Então, se é difícil para nós que a fazemos, né? Imagino quão difícil não é para quem deve entendê-la, interpretá-la e segui-la, né? Então, vejo como é muito meritório esse esforço de simplificar, de deixar um caminho mais coerente, mais objetivo, mais transparente, para que nós assim façamos. É isso. Eu acompanho aqui o voto do diretor Daniel. Obrigado. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra à diretora Simone Araújo. Obrigado, diretor-geral. Eu agradeço ao diretor Daniel por ter rapidamente acolhido a sugestão que fizemos relativamente aos aspectos das disposições transitórias. Esse é um elemento fundamental e que a ANP precisa, não apenas a SDL, aprimorar nas suas resoluções. Não é incomum que as resoluções não estejam contemplando esse aspecto que é fundamental para se ter um pouso suave quando se faz uma mudança tão significativa. Então, agradeço aí o espírito colaborativo do diretor Daniel, de modo que a SDL, ao implementar ao longo desse processo de participação social, um conjunto de estudos para incluir os aspectos na minuta de resolução, notadamente preocupada aqui com a obrigação de formação de estoques para março de 2027. Isso porque na redação original, como bem comentado pelo diretor Daniel, não estava previsto. Então, uma vez mais, acho que fazemos um avanço. Percebi ao ouvir a apresentação do superintendente Diogo Valério que no dia, né, de hoje, é a segunda resolução que a gente coloca em curso, reconhecendo a necessidade de refletir melhor sobre o mercado que nós estamos regulando, mas, sobretudo, no bom sentido de redução de custos administrativos para nós e para o mercado regulado. Então, entendo que estamos avançando muito bem e acompanho totalmente o voto do relator. Obrigado. Obrigado, diretora Simone. Passo a proferir meu voto. Igualmente, acompanho o voto do diretor relator e, com isso, a proposta fica aprovada por unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos, então,
ao item Diretor 4. geral, Oi? se me permite, muito rapidamente, só fazer uma rápida correção. Por duas ocasiões eu mencionei SDC, na verdade é SDL, todos sabemos, é porque o tema subvenção tem tomado conta da minha mente, aí eu acabei trocando as áreas, mas SDL. Obrigado, Diogo. Bem, obrigado. Então, passamos aí ao item 4 da pauta. Processo 48.610.210.024 de 2025. Essa é uma proposta, sim, uma proposta da superintendência. Não, superintendente, desculpa. Essa é a proposta da superintendente de controle local, SCL. Diretor-relator Fernando Moura tem a palavra. Bom, obrigado, diretor-geral. Trata-se de proposta de realização de consulta prévia pelo período de 60 dias sobre o relatório de IR, de número 126 da SCL, referente à ação número 1.3 da agenda regulatória, que visa regulamentar as disposições contratuais que estabelecem a igualdade de oportunidade e o direito de preferência a fornecedores brasileiros na aquisição de bens e serviços nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás e observância ao disposto na resolução CNPED número 11/23. O problema regulatório identificado é a necessidade de regulamentação das disposições contratuais que estabelecem a igualdade e oportunidade e o direito de preferência a fornecedores brasileiros na aquisição de bens e serviços nos contratos de IP, em razão das diretrizes do CNPE 11/23, conforme dito. Em dezembro de 23, foi publicada a resolução do PPE, já aqui mencionada, com a indicação de novas diretrizes de conteúdo local a serem aplicadas pela ANP nas próximas licitações, tanto no contrato de concessão quanto no partilha, com 3 medidas basilares. A primeira, a alteração dos percentuais mínimos na fase de exploração marítima, de 18% para 30%, e da etapa de desenvolvimento marítima na atividade de construção de poço, de 25% para 30%. A segunda medida trata da previsão da possibilidade de transferência de excedentes do conteúdo local, isso é, o valor monetário do conteúdo local realizado acima dos compromissos estabelecidos de outros contratos já celebrados. E o terceiro pilar é uma solicitação à ANP que regulamente a cláusula de preferência. A referida cláusula de preferência diz respeito à obrigação de contratação de fornecedores nacionais nas situações nas quais os produtos ou ofertas dos fornecedores nacionais estejam disponíveis em condições de preço, prazo e qualidade mais favoráveis ou equivalentes às de fornecedores estrangeiros. A cláusula de igualdade de oportunidade a fornecedores nacionais está relacionada com a adoção de procedimentos de contratação de bens e serviços que não restringam, inibam ou impeçam sua participação e que assegurem condições amplas e equânimes de concorrência com as demais empresas convidadas, prevendo, em geral, a inclusão de fornecedores nacionais dos convites para apresentação de propostas, o provimento das mesmas condições de prazo para apresentação das propostas, a requisição das mesmas especificações, competências e certificações técnicas para as empresas, a disponibilização em língua portuguesa de documentos e correspondências não técnicos e a manutenção de informações sobre fornecedores nacionais aptos a apresentarem propostas. Foi, então, elaborado o relatório de IR número 1, aqui já mencionado, que tem por base, e aí eu destacaria 4 pontos principais. Primeiro, o comando expresso na resolução CNPE, que já é mencionada, que cita justamente esse objetivo de aprimoração para aplicação da política pública de conteúdo local. A segunda, a revisão das cláusulas contratuais vigentes acerca da igualdade de oportunidade e preferência de fornecedores nacionais, seguindo as atribuições regimentais da SCL, de proposição da regulamentação desse conteúdo, e, por fim, o aprimoramento dos procedimentos de fiscalização. Há ainda a proposta de definição de uma margem de preferência diferenciada de 20% em preço ao invés de 10% e de 10% em prazo ao invés de 5%, para os fornecimentos nacionais sobre as cláusulas de pesquisa de P&D nos contratos de EP em relação aos similares estrangeiros, visando estimular a sua comercialização,
ainda que sejam comparativamente menos competitivos que os similares estrangeiros. Com essa consulta prévia, pretende-se atender ao disposto do Decreto 10.411, de 2020, e da Portaria NP 265, também de 20, possibilitando um período de participação social prévio para o levantamento de informações, recebimento de contribuições e aprofundamento dos estudos dos aspectos relevantes dessa IR, como forma de validar as evidências e os diagnósticos. O período de 60 dias proposto pela área técnica, qual já adianto que corroboro, justifica-se pela complexidade e abrangência da ação normativa. Por fim, verificou-se a necessidade de promover alterações no cronograma da ação 1.3, tendo em vista justamente essa complexidade que já trazida pela área técnica, em decorrência e outras ações assumidas pela SL em decorrência das inovações na política pública de controle local, detidamente aqui as oriundas da Lei 15.075, de 24, afeitas a transferência de excedentes do conteúdo local entre contratos, possibilização de redução do royalties de campos da R0 e construção de novas unidades de produção. Considerando que consta do processo tal, já apregoado aqui pelo diretor-geral, voto por item 1, aprovar a realização de consulta prévia pelo período de 60 dias sobre o relatório de AIR número 1, 2026, SL, referente à ação 1.3 da agenda regulatória para a regulamentação das disposições contratuais que estabelecem a igualdade de oportunidade e o direito de preferência a fornecedores brasileiros na aquisição de bens e serviços nos contratos DEIP, em observância ao disposto na resolução CNPE número 1123. E item 2, aprovar a revisão do cronograma da ação regulatória 1.3, da agenda regulatória, conforme o cronograma proposto, o início da etapa e o fim da etapa, qual seja o AIR ou a nota técnica de regulação, janeiro de 26 para agosto de 2026, a minuta do ato normativo de agosto de 26 para outubro de 26, a consulta pública de outubro de 26 para janeiro de 27, audiência pública de janeiro de 27 para abril de 27, aprovação e publicação em abril de 2027. Aqui finalizo como voto, senhores diretores. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra, então, ao diretor Daniel Maia. Obrigado, então, geral. Acompanho a proposta do diretor Fernando. Muito obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Eu passo a palavra à diretora Simone Araújo. Obrigado, diretor Arthur. Eu acompanho integralmente o relator, o diretor Fernando Moura, e não tenho outros comentários adicionais. Obrigado, diretora Simone. Eu passo a proferir no meu voto, no qual eu acompanho integralmente o voto do relator, e com isso a proposta está aprovada por unanimidade nos termos da proposta do diretor relator. Passamos então ao item 6 da pauta, o processo 48.610.226.503, da Superintendência de Desenvolvimento e Produção, SDP. O diretor relator Fernando Moura tem a palavra. Bom, obrigado, diretor-geral. Novamente, trata-se, conforme apregoado, de análise de solicitação de prazo adicional formulada pela 3R Potiguar S.A. para cumprimento de condicionantes estabelecidas na aprovação da revisão do PD do campo de Lagoa Aroeira. O referido campo teve seu último PD aprovado pelo NP em novembro de 24, ocasião em que foram estabelecidas obrigações específicas à concessionária, com prazos determinados para seu cumprimento. Esses prazos, entretanto, não foram atendidos, sendo relevante registrar que o campo está com a produção suspensa desde outubro de 2025, em decorrência da paralisação da estação coletora Lagoa Aroeira A, após a auditoria da ANP no SGSO da concessionária, no âmbito da estação. Assume especial relevância o fato de que o ativo se encontra em processo de cessão de direito, já aprovada por esse colegiado, pendente de formalização final.
Nesse contexto, a análise do pleito considerou as consequências práticas da alternativa decisórias. Eventual adoção de medida mais gravosa, como a perda da eficácia da prorrogação contratual, por hipótese, poderia resultar em efeitos menos eficientes do que os esperados com a conclusão da sessão, além de introduzir potenciais incertezas adicionais ao processo em curso. A Procuradoria Federal se manifestou de forma semelhante, registrando que, abro aspas para citar aqui o que foi o trazido no parecer, verifica-se que a assinatura dos aditivos pende decisão quanto ao pleito de redução do valor de garantia financeira para descomissionamento apresentado pelas empresas concessionárias. Daí se pode concluir que, sob o ponto de vista prático, não faz sentido aplicar o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CNPE 2 de 16 na direção de tornar sem efeito a prorrogação do contrato, fecho aspas. Ou seja, deve-se optar por soluções que se demonstrem adequadas e proporcionais, acima de tudo, diante da situação concreta. Sob essa perspectiva, a concessão de prazo adicional favorece a continuidade do desenvolvimento do campo e a transição para novo operador, sem prejuízo da observância das obrigações contratuais. Adicionalmente, os prazos propostos mostram-se compatíveis com a complexidade das atividades e com o contexto de transição operacional, sendo consideradas factíveis pela área técnica. Nesse sentido, diante do exposto, do despacho de proposta para deliberação de diretoria número 13 e da nota técnica número 5, ambos da SDP, de 2026, bem como no parecer da Procuradoria, aqui já citado, de número 76 deste ano, voto por dar provimento ao pleito de extensão do prazo para atendimento das obrigações estabelecidas, no inciso 4 da RAMP 75624, a contar da assinatura dos termos aditivos relativos à cessão de direitos e obrigações do campo de Lagoa Aroeira, nos seguintes termos: prazo de até 60 dias para a implantação no campo de Lagoa Aroeira do projeto de injeção de água, para fins de recuperação secundária, e prazo de 60 dias para apresentação no âmbito do Programa Anual de Trabalho e Orçamento, PAT, de cronograma de atividades que deverá contemplar no quinquênio a perfuração de novos poços, com o objetivo de comprovar eventuais acumulações nas porções Nordeste, Noroeste e Sudeste da atual área de desenvolvimento do campo, ou, alternativamente, propor sua adequação ao disposto do parágrafo 9.2 da cláusula 9ª do contrato de concessão. E item 2 do voto, determinar que eventuais alterações do cronograma em questão sejam avaliadas e, se pertinentes, aprovadas pela SDP no âmbito do PAT, do Programa Anual de Trabalho. É isso, aqui finaliza como voto. Muito obrigado, diretor-geral. Devolvo. Obrigado, diretor Fernando. Eu passo a palavra, então, ao diretor Daniel Maia. Eu acompanho o voto do diretor Fernando. Muito obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Eu passo a palavra à diretora Simone Araújo. Eu igualmente acompanho o voto do diretor relator, o diretor Fernando Moura. Obrigado, diretora Simone. Eu, da minha parte, também acompanhando o relator, acho salutar aí a medida alternativa aí para que se preserve o contrato, se busque a realização das atividades. Com isso, a proposta fica aprovada por unanimidade nos termos do voto do diretor relator. Diretor-geral, Oi. me permite só uma correção aqui bem alertada pela assessoria da diretoria 3. Eu li o voto itens no dispositivo 1 do voto, itens A e B, eu li prazo de até 60 dias, quando, na verdade, o correto é prazo de até 60 semanas, tá? Se aplica ao item A e ao item B do dispositivo 1 do voto. Obrigado só fazendo essa correção. Obrigado, item A, item B. Eu acompanhei aqui também por escrito, então... Está escrito certo, eu li errado. Está escrito certo, correto. Então,
registrada a correção aqui, acho que todos estão acompanhando com esse termo aí, então fica mantido e declarado o resultado aí com essa pequena correção, nos termos do voto do relator aí por unanimidade. Com isso, eu ia falar, né, porque de fato encerramos a pauta, mas eu acho que eu tinha esquecido de anunciar que a gente está retirando de pauta os itens 2 e 7, além das inversões que a gente fez aqui para melhor fluência dos trabalhos, porque são processos que estavam com vista ao diretor Pietro Mendes e ele está ausente justificadamente dessa sessão. Então, esses dois processos aí, nos termos das nossas normas de processo decisório, eles ficam postergados aí, ficam para a pauta da nossa próxima reunião ordinária de diretoria colegiada. Com isso, encerramos, né, a nossa pauta, os processos passíveis de decisão hoje. Vamos caminhando para o encerramento. Pergunto se algum diretor quiser fazer uso da palavra para alguma consideração, para uma breve consideração final, só solicitar a palavra aí. Caso contrário, nós nos encaminhamos aí para o encerramento. Agradeço a todos aí pela atenção, acompanhar, e a todos que nos deram apoio ou participaram com apresentações e contribuíram aí para a realização dessa reunião. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até logo, obrigado. Simone. Bom Até fim logo, de semana bom a retorno, todos. diretor Obrigada. Simone.